Olá, boa noite. O ND de hoje traz um assunto bem delicado para várias cidades da nossa região, segurança pública. E eu converso com o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a quem nos assiste. Começar a falar um pouquinho sobre a questão da criminalidade e uso de drogas. A gente tem alguns pontos que são considerados verdadeiras cracolândias, né? Um dos pontos é ali o túnel do VLT no José Menino. Inclusive, vez ou outra, há um carro de polícia ali no local. Se esse local já é conhecido e já foi identificado pela polícia como um local desse perigoso e ponto de tráfico de drogas, por que esse problema ainda não foi resolvido? Que essa resposta é relativamente simples, só para as pessoas entenderem, porque os viciados continuam na rua. Hoje em dia, se você pegar a legislação de porte e uso de entorpecente, seja ele qual for, ela é extremamente branda, não existe qualquer tipo de punição mais severa de privação de liberdade, alguma coisa assim. Então, hoje, o policial, ao se deparar com uma ocorrência dessa natureza, ele leva o usuário para o distrito policial, é feito um termo circunstanciado e a pessoa é imediatamente liberada. Então isso nos faz dizer que esse assunto ele é multidisciplinar, ele não envolve só a polícia. A gente não pode tentar solucionar o assunto de drogas só pelo ponto de vista punitivo, que quase não existe. Assistência social. Aí você tem a parte assistencial e você tem a parte de saúde. E a gente reconhece que são dramas que essas pessoas vivem, sem também querer inocentar ao lado deles, né? Mas uma pessoa que tem um vício, por exemplo, em crack ou outros tipos de droga, ela precisa de um tratamento médico. E hoje em dia, isso não é um fenômeno em Santos, não, isso é mundial. Dificilmente o poder público está equipado o suficiente para fazer frente a uma demanda tão grande e tão crescente. Daí a importância da sociedade, de uma forma geral também, de ajudar na prevenção, de olhar pelos seus filhos, olhar pelos nossos jovens e assim por diante. Falar um pouquinho sobre os bairros Vila Nova e Paquetá. A criminalidade vem caindo? Estatisticamente, sim. A Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Polícia Civil tem feito várias operações tipo força-tarefa nessas regiões e sempre baseado em estatística criminal. A polícia ela dispõe hoje de aplicativos próprios que acusam em tempo real como é que está a situação em termos de numéricos, né, de crimes na nossa cidade. E a partir daí aplica o remédio condizente com a situação, ou por meio de operações, ou por meio de inteligência policial, ou por meio de investigações. Secretário, esse ano, alguns moradores do bairro Marapé fizeram abaixo-assinado e manifestações contra roubos e assaltos no bairro, diz que tem crescido muito. O que tem sido feito para reduzir esse índice de violência dentro desse bairro especificamente? Exatamente o que eu acabei de falar. Houve reunião com a comunidade, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a própria Guarda Municipal, e a partir daí foram intensificados os patrulhamentos naqueles horários onde as estatísticas apontaram como sendo as mais críticas. E fora isso também, graças a um projeto da Polícia Militar, foi implantado o programa de vigilância solidária, né? Que consiste, entre outras coisas, na participação da comunidade daquele bairro por meio de aplicativo, com troca de informações sobre o movimento diário das ruas. Ninguém melhor do que o morador para reconhecer o que está acontecendo naquela rua. As polícias não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E um insumo com que as polícias trabalham é com a informação, isso é a base de tudo. Então, em vez de você ligar, em alguns casos, para 190 e perder um certo tempo nessa ação, se você colocar no teu aplicativo que você está percebendo uma movimentação estranha, um veículo parado, enfim, algum sinal estranho, imediatamente todos daquele grupo de WhatsApp, daquele bairro, eles são informados e a polícia está inserida nesse grupo também. Todos os grupos, então, de vigilância solidária têm um integrante da polícia? Todos, obrigatoriamente, sem dúvida. E todos os bairros estão contemplados com Nem esse programa? todos ainda, a gente espera que isso se prolifere ao longo do tempo. É muito difícil, Roberta, isso não é de agora, a participação popular nesses tipos de ação. Nós temos os CONSEGs, os Conselhos Comunitários de Segurança, desde 1985, que consiste
na discussão dos problemas comuns daquela comunidade junto às autoridades, não só policiais, mas também de trânsito, de Sabesp, enfim, tudo aquilo que interessa para a comunidade. E a gente vê, desde 1985, que uma parte considerável dos conselhos comunitários de segurança tem muito pouca participação popular. Daí a importância. Não é para você ir ao conselho só para reclamar do seu problema, é para ajudar a construir soluções juntamente com as autoridades, e eu acho que isso dá uma legitimidade, um poder muito maior para aquele tipo de solução. Um dos pontos que o senhor colocou agora nessa questão da vizinhança solidária é que sempre tem alguém, um representante da polícia nesse grupo de WhatsApp, que seria melhor então a pessoa colocar o que está acontecendo nesse grupo do que até acionar a polícia. Agora, num caso, secretário, que a pessoa, um grupo de pessoas nota e acaba fazendo as duas frentes. Isso, de certa forma, tem alguma comunicação integrada que não faça a polícia perder tempo e, às vezes, levar uma quantidade exagerada de efetivo para aquele local, descobrindo outros? Tanto por grupo de WhatsApp quanto por 190, as informações convergem para o Copom. São cruzadas. Okay. Convergem praticamente em tempo real para o Copom. Então, o policial que recebe aquele aviso de ocorrência, ele tem uma tela de computador já com o endereço da ocorrência e qual a viatura que está sendo despachada para aquele local. Então, não há esse tipo de problema. Só para a gente finalizar a questão do bairro Marapé, que a gente começou a falar, alguns moradores pediram que a ex-escola Brás Cubas, que foi fechada pelo Estado, virasse uma base policial. Isso foi levado adiante, essa discussão? Como é que anda? Olha, houveram algumas discussões lá com o apoio da Prefeitura, né, para esse desejo da Polícia Militar e também nosso, da Secretaria de Segurança, de ocupar aquela escola. Para isso, dependeria de uma reforma um tanto quanto profunda naquelas instalações. E com a contenção de despesas, a gente pediu ajudas para o Estado. E até agora estamos aguardando algum tipo de solução para isso. O que vai acontecer então no próximo ano, né? O que vai acontecer a gente não sabe. Ok. Nós continuamos no próximo intervalo a conversar sobre segurança pública na cidade de Santos. Nós voltamos em instantes. Já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança pública na cidade de Santos e eu converso com o secretário de Segurança, Coronel Sérgio Delbel. Coronel, a gente estava falando sobre a questão da vizinhança solidária, que nem todos os bairros ainda possuem, né? Como é que as pessoas que gostariam de implementar isso no seu bairro devem proceder? As pessoas podem buscar informações diretamente na Polícia Militar, no quartel da Ana Costa, o 6º Batalhão, nas companhias que ficam situadas nas regiões aqui da cidade ou por meio da participação dos conselhos comunitários de segurança. Fala um pouquinho sobre roubos. Os índices oficiais mostram que os roubos registrados eles vêm diminuindo. Por que existe essa diferença entre os números oficiais e o que a população aponta geralmente nas redes sociais? Porque normalmente há uma subnotificação de quase todas as ocorrências policiais. A pessoa não quer registrar a ocorrência porque acha que vai perder tempo na delegacia, porque acha que não vai acontecer nada pelo fato dela registrar a ocorrência. Então, isso, claro, que gera uma subnotificação. É importante a gente também salientar que muitas vezes as pessoas, e eu não estou generalizando, elas têm uma expectativa em relação à insegurança muito maior do que realmente há. Se você for comparar o que existe de ocorrência na cidade de Santos e o que as pessoas acham que possa existir, existe também uma distância bastante grande. E aí dificilmente o órgão público consegue interagir com as pessoas a ponto de demovê-las dessa sensação de insegurança. Claro que há muito a caminhar ainda, mas eu costumo dizer sempre que eu posso, não é só com polícia que nós vamos resolver problema de segurança pública. É um problema que envolve área social, área econômica, habitacional e vai por aí afora. Enquanto a polícia age, ela está prendendo bandidos. Se nós pegarmos estatisticamente o crescimento da população carcerária no Brasil, e em especial São Paulo, que é a maior população carcerária, passa de 200 mil, a gente vai ver o quanto a Polícia Militar, o quanto a Polícia Civil está fazendo de prisão no nosso estado. E não é diferente na nossa cidade. E nem sempre isso é suficiente para as pessoas
terem uma sensação maior de segurança. Agora, já que a gente está falando dessa integração de várias pastas, e aí eu até incluiria uma que eu acho que a educação é muito importante nesse processo, né, que é a base, o que a cidade de Santos pensa sobre isso nos próximos anos? É difícil integrar todas essas pastas, porque a ideia ela é muito boa. Agora, como tirar ela do papel, com falta de dinheiro, com, né, a questão dessa integração que precisa existir entre as pastas, como fazer com que esse projeto saia do papel e vire realidade? Isso é um trabalho de médio e longo prazo. É preciso a gente criar, inclusive, uma cultura na própria administração pública. Eu não falo especificamente do município de Santos, estou falando em termos de Brasil, de todos convergirem para o bem comum. Se cada um executar ao longo dos tempos exatamente aquilo que deve ser feito, automaticamente você já está melhorando a segurança pública. Ainda no jornal de ontem, alguma coisa assim, saiu uma matéria muito interessante sobre a Colômbia. Eu tive a oportunidade de estudar bem profundamente, é um case internacional, sobre Medellín especificamente, em que ele tem uma região montanhosa e uma região de cidade. E os índices criminais na década de 80, 90 eram os maiores do mundo. E o Estado não tinha acesso aos morros, que era dominado amplamente pelo tráfico. Houve um presidente que teve a coragem de dizer para a população que haveria enfrentamento em relação aos traficantes, que haveriam danos, mas que seria benéfico. Então, as autoridades, a polícia e o exército subiram o morro, né, e tomaram o morro. Tomaram de volta para o Estado. Mas isso não foi o suficiente, eles já sabiam disso. Então, simultaneamente, essa subida da polícia ao morro e essa ocupação, subiu também cidadania. Então, hoje, esse lugar, ele é totalmente urbanizado, totalmente iluminado, ele tem escolas, ele tem quadras de esporte, construiu-se teleféricos ligando a cidade ao morro e vice-versa. Em cada estação de teleférico, eles criaram ou uma biblioteca, ou um centro estudantil e assim por diante. Quer dizer, tem que ter um trabalho integrado, né? É um trabalho que exige muita paciência e é um trabalho que a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Acredito que Santos e outros municípios da nossa região estão no caminho certo. Na medida em que você consegue melhorar a qualidade de vida da população, você já está convergindo positivamente para a segurança pública bem executada. É que outro problema que a gente tem aqui, né, secretário, é que quando a gente fala da cidade de Santos, a gente não consegue falar só da cidade de Santos. Existe uma região metropolitana onde as pessoas, elas transitam. Você sai daqui e chega em Peruíbe, só passando por cidade. E né? É muito perto, né? Então, assim, não dá para resolver a cidade de Santos sozinha, isolada. A gente tem que pensar na região metropolitana. Claro. E aí os problemas são outros, são maiores. Claro. Né? E essa intenção da resolução também ela precisa ser conjunta, né? Sem dúvida nenhuma. Por isso que existem câmaras temáticas no Condesb, foram formadas câmaras temáticas de segurança pública, de saúde, de educação e assim por diante, justamente para que se estudem soluções comuns às cidades. O que é bom para Santos pode ser bom para outras cidades vizinhas, para São Vicente, para Praia Grande e vice-versa. E às vezes uma má gestão de algum dos assuntos de uma cidade pode também prejudicar uma outra. Daí a importância do que você acabou de falar. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre segurança em Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança e eu converso com o secretário de Segurança de Santos, Coronel Sérgio Delbel. Secretário, eu gostaria de começar esse bloco explicando exatamente o que faz a Secretaria de Segurança de Santos e qual a diferença da atuação da Secretaria para a atuação das polícias civil e militar. A Secretaria Municipal de Segurança de Santos, ela é composta por dois departamentos, que é o Departamento de Defesa Civil e o Departamento da Guarda Civil Municipal. Além disso, nós temos alguns projetos que são incorporados à Secretaria, como o programa Guardião Cidadão, entre outros, né? A Guarda Civil Municipal, ela até algum tempo atrás, ela executava um serviço de vigilância patrimonial, até mesmo por força constitucional, força de lei. Com mudança da legislação, com a vinda de um estatuto novo para as guardas municipais no Brasil, nós começamos a inverter essa ordem. Nós começamos a tirar
a Guarda Municipal de dentro dos prédios públicos e passamos a executar algumas tarefas na rua em benefício do cidadão, como, por exemplo, fiscalização de posturas, de ambulantes e assim por diante. A gente entende que se nós fizermos a prevenção primária de segurança de alguns fatores que afetam a vida da nossa cidade, a gente já começa a contribuir para a segurança pública. Isso não exime a Guarda Municipal de ter dado, ultimamente, ótimos flagrantes de roubo, de furto, de porte de entorpecente e assim por diante. E nós estamos, por meio de palestras, de cursos de atualização profissional, preparando esses guardas municipais, e parte do efetivo será já muito em breve, passará a contar com armas de fogo também para autoproteção. Então isso vai aumentar ainda mais o espectro aí de funções da Guarda Municipal em benefício da população. Nós também somos fomentadores, facilitadores de algumas ações em relação à Polícia Militar e à Polícia Civil. A Polícia Militar e a Civil, elas são comandadas por órgãos públicos estaduais. Elas não são subordinadas à nossa secretaria. Mas nós atuamos em operações força-tarefa sempre que solicitado pelas polícias, é quase que diariamente isso. Muitas vezes a Polícia Militar, por exemplo, precisa fazer uma fiscalização em determinado bairro, em determinada rua. Então os nossos fiscais da Prefeitura acompanham a Guarda Municipal e cada um desempenha a sua função durante aquela ação. Somam-se forças, né? Na verdade, exatamente. Cada um muitas vezes você função. consegue resolver um problema de segurança com uma atuação em cima de vigilância sanitária de um bar que está servindo de propagação de bagunça para aquela rua e assim por diante. Temos o monitoramento, que hoje a gente conta com mais de 1000 câmeras na nossa cidade. Nós começamos com 100 e poucas e hoje ultrapassa de 1000. Então isso, além de em tempo real, nós podemos constatar alguns flagrantes para as polícias deslocarem viatura, a própria Guarda Municipal, a gente tem a possibilidade de recuperar imagens de crimes cometidos e ajudar a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, Ministério Público e mesmo o juiz de direito requisitando essas imagens, tendo essas imagens, a gente manda e ajuda a esclarecer crimes. Quer dizer, a gente tem várias frentes, na verdade, né? A gente pode falar de prevenção, a questão da Guarda Municipal, né? A execução, que seria a militar, sim, e a investigação a civil. Sim. O que às vezes causa confusão entre as pessoas e às vezes até cobram de vocês um serviço que não é pertinente à secretaria. Muitas vezes, né, a gente é cobrado por investigação, por crimes mais pesados e assim por diante, e a gente, evidentemente, que a gente dá o encaminhamento necessário. A gente caminha para a Polícia Civil, para a Polícia Militar ou até mesmo para a Polícia Federal. Quando a gente consegue atender com a Guarda Municipal, a gente atende sem problema nenhum. Agora, existe perspectiva da criação de uma Guarda Metropolitana? Nunca foi pautado isso. O que existe, e eu sou um defensor ferrenho disso, e já me coloquei em diversas situações, não digo isso, por enquanto, ainda não está em estudos, mas eu gostaria que estivesse, você metropolizar a formação do guarda municipal, a compra de equipamentos, a compra de uniformes e assim por diante, por meio de consórcio. Por quê? Porque todas as nossas guardas têm uma identidade diferente. Você estando no litoral, numa área tão conurbada como a nossa, eu acho que seria mais justo você ter uma identidade visual das guardas muito semelhantes e você poderia comprar o uniforme por meio de consórcio e sai mais barato para cada município. Comprar uniforme é caríssimo, são licitações muito pesadas e complexas, viaturas, motocicletas, armamento, tudo por meio consorciado. E acima de tudo você tem um centro de formação da nossa região que possibilitasse formar as guardas municipais da nossa região e ao longo dos anos irá aperfeiçoando esses efetivos. A gente está chegando já em época de temporada, né? E vai começar a Operação Verão. Apesar de ser algo do governo do estado, o que a gente pode já ter de novo? Então, a Operação Verão ela só existe em função de um convênio que existe entre estado e município. Então, a partir do dia 18, agora de dezembro, a gente começa a receber os efetivos em toda a nossa região. Para Santos, vem cerca de 300 policiais militares
que são super bem-vindos, e compete à Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança, alojar, alimentar e dar a parte de infraestrutura para esses policiais. Nós já fizemos as reuniões de trabalho com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A gente estuda as estatísticas do que ocorre nessa época do ano, que praticamente é muito semelhante dos anos anteriores, a média histórica, né? E a partir daí são feitas as escalas de serviço em função de orla da praia, em função dos eventos que nós vamos ter na cidade e dos pontos turísticos. A parte da rodoviária também? Também é super reforçada. E o que a gente pode dizer então para os nossos telespectadores como dicas de segurança? São muitas. Eu prefiro que as pessoas interessadas acessem o site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ou da Polícia Militar. Lá existe uma caderneta, né? Uma lista? Uma lista de um monte de dicas de segurança em várias situações, mas o básico de tudo é você, quando for passear, quando for à praia, não leva correntinha, não leva carteira muito exposta, o celular coloque escondido, não se distraia com isso. E se você for de carro, não deixe pacote dentro de carro, esteja atento se você não está estacionando em local proibido e qualquer sinal de suspeita, ligue para 190 Polícia Militar ou 153, não é necessário pagar essa ligação nem nada, para a Guarda Municipal. Secretário, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí na segurança da cidade de Santos e da nossa região. Para todos vocês também, muito obrigado, um ótimo Natal a todos. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band. Até mais.